Queridos, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 23. Literalmente pelo Espírito, fui desafiado a compartilhar essa palavra com cada um de nós, obviamente, primeiro ao meu coração, e aí, então, sendo tratado pelo Senhor, de alguma forma, compartilhar com os irmãos. Mateus capítulo 23, essa é uma palavra que ela não é de boinha de compartilhar. Essa palavra é bastante desafiadora, é um dos discursos mais duros de Jesus em sua caminhada junto com os discípulos. E para que você entenda o propósito daquilo que Jesus falou aqui nesse capítulo, um pouco antes de você chegar nesse capítulo, não precisa abrir, é só comentando, Jesus estava passando por um momento de uma tribulação com os fariseus. A gente vê Jesus em conflito com os fariseus por causa de pagamento de tributos, por causa de impostos, por causa da ressurreição, a questão da ressurreição que haveria de acontecer, por causa do grande mandamento. Então, foi uma semana muito conturbada e Jesus, então, ficou envolvido em muitas discussões e ouviu declarações de muitos líderes que ele estava envolvido. E então, certamente, Jesus, tomado por essa inquietação do Espírito e também como um homem que estava vivendo nesse momento, ele compartilha e pronuncia o que ele pronuncia no capítulo 23. Então, o que Jesus faz aqui? Jesus chega para esses fariseus, e chega para o povo, e aqueles que são junto com eles discípulos, mestres da lei também, e expõe o fruto da religiosidade. Jesus expõe e deixa claro que aqueles que vivem dessa forma em que os fariseus estavam ensinando e instruindo, o que está reservado a esses que estão andando debaixo desse ensino é literalmente o inferno. E por que essa palavra é tão dura? E por que é tão claro e tão nítido isso? Eu não vou ler agora, você leia depois, por favor. Mas você pode perceber que nos 12 primeiros versículos, existem, do versículo 1 ao versículo 3, uma chamada de Jesus a esses fariseus e mestres da lei, dizendo que eles são hipócritas, são aqueles que falam, instruem, mas eles não vivem aquilo que desejam instruir aos outros. Então, falam acerca de uma certa intimidade que não existe. Do versículo 4 até o versículo 5, você enxerga que Jesus chama a atenção que os religiosos, então, também são aqueles que servem normas, servem regras, formatos exteriores, como se esses formatos exteriores garantissem a salvação. Então, Jesus chama a atenção, apontando que essa não é a forma de que literalmente alguém que anda em intimidade com Deus vive acerca da salvação. Não são através de coisas exteriores, mas através de coisas interiores. Então, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. O evangelho é de dentro para fora. E aí Jesus continua no versículo 6 ao versículo 12, falando sobre a autoexaltação. Então ele diz que aqueles que então são como religiosos e vivem o ensino religioso, a essência deles é eles em primeiro, em segundo, em terceiro lugar. Aquilo que é em conformidade com o que eles desejam viver e alcançar, isso está bom. Então, eles procuram os melhores lugares, eles procuram os melhores palácios, os melhores lugares para se assentar, não porque, bom, o resumo é, porque eles querem dizer que eles são dignos. Eles são dignos. Eu sou digno desse melhor lugar. Eu sou digno desse restaurante. Eu sou digno. Então, a religiosidade estava literalmente sendo manifesta através deles, sinalizando que, para eles, o ser íntimo de Deus era alguém que merecia, na sua própria força, o que era melhor. E aí, querido, por causa da hipocrisia, por causa de normas exteriores, por causa de autoexaltação, a religião era simplesmente um meio para eles se promoverem, aconteceu o que Jesus começa a chamar a atenção nos próximos versículos, que é o fruto do que a hipocrisia, regras externas, autoexaltação gerou na comunidade onde Jesus estava. Gerou no tempo em que Jesus estava. E aí, queridos, a isso eu quero dizer a primeira coisa, ler com você o primeiro fruto da religiosidade. Versículo 13. Disse Jesus: ai de vocês,
mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Queridos, o povo aprendeu mais tradições humanas do que verdades divinas. Presta atenção, o povo aprendeu mais frases de efeito através desses homens do que a vontade revelada de Deus. O que acontecia aqui? Qual que era o fruto da religiosidade? Tiraram do povo a instrução que fazia com que o povo conhecesse a lei, fruto de uma intimidade com Deus, e começaram a apresentar caminhos de se viver a vontade de Deus, para que eles pudessem ser beneficiados, ter alguma coisa. Então, queridos, qual que é o resumo? O que significa isso que Jesus está dizendo aqui nesse versículo 13, esse ai? Que a religiosidade fez com que eles adorassem a Deus do jeito que eles queriam adorar, e não do jeito que Deus queria ser adorado. A religiosidade fez eles servirem a Deus do jeito que eles queriam servir, e não do jeito que Deus desejou ser servido. Eles começaram a orar a Deus, a religiosidade gerou o que neles? Eles começaram a orar a Deus do jeito que eles queriam orar, e não do jeito que Deus disse que deveriam orar. Eles começaram a viver uma vida do jeito que eles entendiam que fazia sentido para eles viver, e não do jeito que Deus disse que deveria ser vivido. A religiosidade fez o homem, ou continua fazendo o homem, viver uma vida achando que é um cristão e indo para o inferno. A religiosidade faz o homem pensar que ele pode viver do jeito que ele está indo, mas o caminho dele é o inferno. Qual que é o outro fruto da religiosidade? Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Queridos, em vez deles chorarem pelos pecados do povo, em vez deles lamentarem pela necessidade do povo, pela falta de provisão financeira que existia no povo, pela falta de provisão espiritual, pela falta de provisão psicológica, os fariseus se aproveitavam dessas faltas para receber ou conseguir algum benefício. Irmãos, eles roubavam o povo financeiramente, psicologicamente e espiritualmente. Irmãos, só para você ter uma ideia, eles iam na casa das pessoas e eles cobravam as orações. Eles iam na casa das pessoas e eles cobravam as orações. E é o seguinte, quanto mais tempo eles oravam, mais eles receberiam. Então as orações eram prolongadas. Eles usavam a religião com o intuito. Irmãos, o fruto da religiosidade é você alimentar pessoas para que elas pensem que elas sempre em Deus têm que ter vantagem. O fruto da religiosidade é as pessoas sempre pensarem que através de Deus você terá benefícios aqui nessa terra. O fruto da religiosidade é você construir um caminho de que você busca Deus para estar bem. Eu não estou dizendo que essas coisas não possam acontecer ao buscar Deus, mas o que Jesus nos ensina é que não me interessa o que eu passe. O que me interessa é eu pertencer a Ele e ponto final. Acabou. Qual que é o maior milagre do Evangelho? A salvação. Ponto final. Ponto final. Salvação em Cristo Jesus. E acabou. Agora, a religiosidade faz com que você, o tempo inteiro, olhe para as coisas e diga: que vantagem que eu terei nisso? Que benefício que isso vai me trazer?
Irmãos, onde que Jesus ensina que a gente tem que estar em busca de benefícios e vantagens? Onde que Jesus ensina que a gente precisa ter vantagem? Onde que, observando a vida de Jesus, nós somos ensinados a viver uma vida de vantagens? Aonde que nós, ao olhar os profetas, os juízes, os apóstolos, nos é ensinado que nós teremos uma vida de vantagens? Que para nós devemos buscar benefícios. Mais uma vez, eu não estou dizendo que a Bíblia é contra você adquirir vantagens e benefícios. Eu estou dizendo do foco do seu coração ao buscar a presença de Deus. Glória a Deus. O que a religiosidade causa? Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de terdes feito, o fazei do inferno 2 vezes mais do que vós. Queridos, um prosélito é alguém que se converte a uma causa. Os fariseus, eles saíam em busca de novos membros para a sua causa, para os seus ditames, para os seus padrões, para o seu sistema de regras. Em vez de ir atrás dessas pessoas para ensinar-lhes genuinamente o Evangelho e tirá-las do caminho da condenação. Irmão, religiosidade leva o religioso para o inferno. Por quê? Mais uma vez, porque um religioso pratica aquilo que Deus não mandou. Um religioso pratica o que Deus mandou pelos motivos errados. São 2 coisas. Eu vou repetir. O religioso, ele vai para o inferno porque, primeiro, ele pratica aquilo que Deus não mandou. E ele vai para o inferno porque ele pratica o que Deus mandou pelos motivos errados. Qual que é o fruto da religiosidade, irmãos? Leia comigo do versículo 13 ao versículo 23. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Irmãos, o ouro é mais precioso que o templo. Segue. Insensatos e cegos. Mas qual é o maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos. Qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jura pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Devei, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Irmãos, o fruto da religiosidade. Irmãos, esses homens não buscavam a justiça de Deus. Esses homens só queriam benefícios. Só queriam que os seus projetos crescessem. Que o nome deles fossem reconhecidos. E queriam ouro, ouro, ouro. A religiosidade faz o homem
desejar que Deus o sirva. A religiosidade faz o homem ordenar a Deus. A religiosidade não faz o homem estar diante de Deus pelo simples anseio de estar diante de Deus. A religiosidade não faz você olhar com misericórdia aqueles que são diferentes. A religiosidade não faz você sentir dor do outro. Qual que é o fruto da religiosidade? Versículo 25 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. A religiosidade, queridos, faz o homem esquecer de andar quebrantado. Não existe na boca de alguém religioso o reconhecimento de que errou. Não existe na boca de um religioso o reconhecimento de alguém que pecou. Não existe arrependimento na boca de um religioso. E Deus está sempre devendo a ele. Não existe arrependimento genuíno. Não existe dor por estar pecando na vida de um religioso. E ele continua com as mãos erguidas, vem para o culto, levanta as mãos na hora que é para levantar, sabe a hora certa de fechar o olho, dá o dízimo. As pessoas olham e falam, uau, que coração. É até generoso no dízimo. Faz até questão que reconheça de onde veio o dízimo, de onde veio a oferta. Por dentro, imundo. Qual que é o fruto da religiosidade? Versículo 29 ao versículo 32. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, à medida de vossos pais. Queridos, o primeiro mártir registrado no Antigo Testamento foi Abel. E o último, o profeta Zacarias. A Bíblia hebraica termina com 2 Crônicas, não termina com Malaquias. Eles foram mortos por fariseus, religiosos, que não conseguiram entender que a chamada de Deus é para uma intimidade, que não conseguiram entender que a chamada de Deus e a criação de Deus é para que o homem pudesse viver a partir dos princípios de Deus. O que a religiosidade gera? Intolerantes.
Religiosidade faz a gente não honrar os homens e mulheres que Deus envia, como assim fizeram com Jesus. Por fim, qual que é o fruto da religiosidade? Serpentes, versículo 33 ao 36. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, todas essas coisas vão de vir sobre essa geração. E eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Jesus disse para eles que a religiosidade deles custaria. Jesus disse para eles que haveria um preço. E 35 anos depois que Jesus disse isso, os romanos cercaram Jerusalém e mataram mais de 500 mil judeus, cumprindo o que Jesus disse. Parecia que tinha vida, mas tinha morte. E esse é o fruto de um religioso. Parece que está vivo, mas está morto. E a minha pergunta, para o seu coração e para o meu coração: o que tem enchido o nosso coração? Adorar a Deus, servir a Deus, buscar a Deus do jeito que Ele disse, ou do jeito que nós achamos que convém? Você analisa o seu coração diante de Deus a partir de que perspectiva? Da dele ou da sua? O que tem enchido o seu coração? O choro pelo seu pecado? E a necessidade daqueles que estão ao seu redor? O que tem enchido o seu coração? Olhar para o trabalho como Deus diz que é para olhar? Olhar para a família como Deus diz que é para olhar? Olhar para o dinheiro como Deus diz que é para olhar? Ou olhar para todas essas coisas como para você deve ser olhado? O que tem enchido o seu coração? Entender que na presença de Deus tem que ter algum benefício, tem que ter alguma vantagem. Viver a promessa tem que trazer algum benefício, tem que trazer alguma vantagem aos seus olhos. Ou você agradece a Deus e se rende porque já não vive mais você, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho. O que tem enchido o seu coração? A dor pelo pecado?
A dor por não viver mais de forma digna o Evangelho? Ou Deus sabe como eu sou? Deus me conhece. Eu sei que eu estou errada. Mas eu tenho o direito. O que tem enchido o seu coração? Ouvir a palavra que Deus tem trazido constantemente ao seu coração e se prostrar e continuar ouvindo isso durante o resto dos dias? Ou é vir aqui, ouvir, falar uau e viver do mesmo jeito? Senhor, o que eu te peço? Nos ensina a te amar. Senhor, a religiosidade tem nos consumido e tem nos destruído. A gente agora tem pecado de estimação. A gente dá desculpa e continua fazendo a mesma coisa. Ou às vezes nem dá desculpa. Já estamos tão abraçados com a falta de temor. Senhor, a tua palavra diz que o teu Espírito nos convence do pecado e do juízo. Então o que eu clamo é que teu Espírito abra os nossos olhos e nos faça enxergar e nos dê a força para nos posicionarmos. Deus nos perdoa. Nos perdoa, Jesus, que estamos aceitando as resoluções da nossa alma, estamos aceitando as declarações do nosso coração enganoso, estamos aceitando olhar para as circunstâncias e procurar aquilo que para nós é justo.
Não existe justiça em nós, Deus. Nos perdoa, Senhor. Porque olhamos para o processo e para as promessas. Com os óculos de vantagens e benefícios. Levanta-nos, Senhor. Os servos que te amam. Filhos que te adoram como o Senhor deseja ser adorado. Filhos que encontram satisfação em saber que as suas misericórdias se renovam a cada manhã e ponto final. E que vem a dor, que venham as bombas, que venha o que vier. Me basta estar contigo. Nos guia, Senhor, como filhos de verdade, que têm prazer em serem chamados seus, e ponto final. Muda, Jesus. Muda, Jesus. Muda a nossa forma de falar. Muda, Jesus. Muda os nossos anseios. Põe a gente no lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado por abrir os nossos olhos. Obrigado, Senhor, por me mostrar o que estava nos envolvendo. E que o Senhor, pelo Teu Espírito, vai continuar nos libertando dia após dia. Obrigado pela Tua presença aqui. Obrigado pelo temor que o Teu Espírito Santo gera sobre nós. Põe em nós um anseio pela Tua presença. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o nosso Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. Pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.